Eu aprendi que quando você chega para falar na frente, você deve fazer um certo suspense, e depois você olha para as pessoas com bastante confiança para dizer que você não está nervoso. E assim conseguir a audiência, a atenção das pessoas. Amém. Glória a Deus. Sacerdotes reais é o título da nossa palavra hoje. Sacerdotes reais, na passagem de 1 Pedro 2,9, muito conhecida, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdotes reais. Quando a graça de Deus nos alcançou e o Espírito Santo tocou o nosso coração e nos convenceu da justiça, do juízo e do pecado, do pecado, da justiça e do juízo, nós já aprendemos isso. Quando isso aconteceu conosco, nós cremos na obra do Senhor Jesus na cruz por nós, perdoando todos os nossos pecados. Isso mudou completamente a nossa identidade, mudou completamente quem nós somos. Nós passamos de meros pecadores, sem Deus, no mundo sem esperança, condenados à morte eterna, caminhando para essa morte, vivendo nos nossos desejos e no curso desse mundo, e também satisfazendo e agindo muitas vezes sob influência do inimigo de Deus. Nós que éramos assim, passamos então a ser filhos de Deus. Passamos numa transformação tremenda. Mudou tudo na nossa vida. Mudou a nossa identidade, mudou o nosso propósito, mudou o nosso futuro, mudou quem somos. E a Bíblia nos dá vários nomes, como passamos a ser cristãos, passamos a ser discípulos, passamos a ser família de Deus. E nessa passagem de 1 Pedro 2,9, ele diz que nós somos raça eleita, que tem a ver com a nossa eleição. Nós fomos eleitos por Deus para sermos seus filhos. Fomos escolhidos por Deus para sermos uma nova raça. Agora não somos mais brancos, pardos, que é o meu caso, negros, amarelos, vermelhos, azuis, verdes. Os indianos são verdes, vermelhos. Passamos a ser da nação de Deus. A nossa raça agora não tem cor. A cor é a luz que brilha em nós. A passagem diz que nós somos nação santa, que tem a ver com o fato de sermos agora parte da nação de Deus. Não somos mais brasileiros, portugueses, alemães, africanos. Somos cidadãos do céu. Somos da nação que Deus criou e que se chama família de Deus. E essa nação, a sua característica é ser santa. Somos separados do mundo para sermos parte dessa nação. Isso faz parte da nossa nova identidade. E somos povo pertencente exclusivamente a Deus. Nós pertencemos a Deus. Deus é o nosso dono. Deus é o nosso Senhor. Jesus passa a ser aquele que comanda a nossa vida. Tudo isso mudou. Mas ele diz, isso é bonito, é gostoso de saber, mas ele diz também na passagem que nós passamos a ser sacerdotes
reais. Sacerdotes reais, o que é que isso quer dizer? Lá no Velho Testamento, Arão e seus filhos foram os primeiros sacerdotes, na época de Moisés, lá no deserto. E eles, o que eles faziam? Eles eram mediadores de Deus, entre Deus e o povo. Eles faziam a ligação do povo com Deus e de Deus com o povo. E eles tinham também a tarefa de manter a aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. Os sacerdotes mantinham viva na mente, no coração do povo, a aliança que eles haviam feito com Deus. Deus os levaria à sua terra prometida e eles obedeceriam à lei do Senhor. Estariam sempre seguindo aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida deles. E assim como Arão e seus filhos foram estabelecidos e consagrados como sacerdotes, nós hoje também fomos chamados a sermos sacerdotes reais, dedicados ao serviço de Deus. Que privilégio e que responsabilidade. Que privilégio e que responsabilidade. Vira para o teu irmão e diz: você é um sacerdote real. E qual é então a nossa tarefa como sacerdotes reais? O que é que Deus estabeleceu para nós? E ele diz lá na passagem, fica muito claro: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não somos sacerdotes reais para usarmos uma coroa. Não somos sacerdotes reais para ter um título bonito, para nos acharmos importantes. Somos sacerdotes reais porque somos servos de Deus, e a nossa tarefa é proclamar que Deus um dia nos tirou das trevas, nos tirou daquele lugar que nós não enxergávamos nada, não sabíamos nada da verdade, não sabíamos para onde íamos. Ele nos chamou e nos transportou do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor, o reino de luz, onde agora nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. E nós estamos aqui para proclamar isso a todas as nações. Essa é a nossa tarefa. Quando Arão foi estabelecido junto com seus filhos como sacerdotes, Deus mandou que Moisés falasse a Arão e dissesse a ele qual era a bênção que Arão devia com a qual Arão devia abençoar o povo dele. E essa bênção está lá em Números 6, de 22 a 26, diz assim: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Arão, a partir de agora você vai abençoar o povo dizendo estas palavras: o Senhor te abençoe e o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto. Passados aí uns 400 anos, Davi menciona essa bênção, exatamente essa bênção no Salmo 67, onde ele diz: seja gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o rosto. Mas Davi não fica aí. Davi mostra, claro, ele era um homem segundo o coração de Deus, mostra que ele entendia e havia entendido plenamente o porquê da bênção. O porquê Deus os abençoaria e porque ele faria resplandecer o seu rosto sobre eles. E ele diz, no versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Irmãos, você é um sacerdote real para proclamar as virtudes de Deus. Você é abençoado e será abençoado para que todos os povos, todas as pessoas que te rodeiam, todos aqueles que têm contato com você possam sentir e ver que você é diferente. E eles vão querer ser igual a você. Eles temerão a Deus pelo seu testemunho, pela sua vida. Porque o caráter de Deus é missionário. Deus é missionário, é um Deus missionário. Para Deus não existe fronteira. Deus não tem que tirar visto para ir para um país ou outro. Ele não vê as divisões que o homem fez. Para ele, ele vê o mundo, ele vê a humanidade. E assim nós devemos ver. E é muito interessante que os Salmos, todo o Velho Testamento fala muito sobre isso, mas os Salmos, eu acho interessante porque os Salmos eram letras de canções que eram cantadas pelo povo judeu. Nas suas festas, nas suas peregrinações, eles cantavam essas músicas e as letras delas diziam muito. E muitos dos salmos falam sobre as nações. Eu separei 3 aqui, só para vocês terem uma ideia. O Salmo, além desse Salmo 67 de Davi, o Salmo 96, 1-3 diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O Salmo 117, 1 e 2 diz, louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E o Salmo 105, versículo 1 diz, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Está aí, a gente lê os salmos, às vezes não percebe. É Deus falando, olha, agora vocês vão cantar, vocês vão louvar, e nesse louvor de vocês, percebam ou não, vocês estarão anunciando a todas as nações que Deus é o Senhor de todas as coisas. Quando Deus formou um povo a partir de Abraão, formou o povo de Israel, né, e o abençoou, ele nunca pretendeu que a bênção fosse só para aquele povo. Deus olhava para todas as nações. Está aí a bênção de Deus no capítulo 12 de Gênesis, sobre Abraão, diz o seguinte, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas famílias aqui quer dizer todas as etnias, todos os clãs, todos os povos, de todas as línguas. E logo mais à frente, no capítulo 17, 5,
Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ele diz: Abrão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Pai de numerosas nações, eu te constituí. A sua intenção nunca foi que eles se tornassem a nação dona da bênção, exclusiva, nunca. Mas que se tornassem exemplo, modelo a todas as nações pagãs da época. Deus queria que os outros povos, vendo a nação de Israel, vendo a felicidade daquele povo, de uma nação governada com justiça, com a verdade, uma nação governada com retidão, guiada pelo seu Deus, uma nação próspera, onde suas terras eram abençoadas e frutíferas. Vendo esse povo sendo bem governado por Deus, passariam outros povos a temer o Senhor e seriam assim também abençoados. Lembra-se da história de Daniel? Daniel foi jogado à cova dos leões, na cova dos leões. Mas nada aconteceu a ele. Deus o salvou. E o rei Dario, da época, rei da Pérsia, que tinha mandado jogá-lo na cova dos leões, mas que gostava muito dele, porque ele era uma pessoa diferenciada, ele era um filho de Deus. Quando viu que Daniel tinha sido salvo por Deus, diz lá, eu não tenho aqui a passagem, mas está lá em Daniel, que Dario, o rei da Pérsia, um rei pagão, fez um decreto que abrangesse todo o seu reino e outras nações que eram ali próximas, dizendo: todos devem reverenciar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que faz maravilhas. Quantas pessoas olham para a sua vida e podem dizer: nossa, essa pessoa tem alguém, tem um Deus que o abençoa, que o faz próspero, que o faz feliz, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Eu vejo algo nessa pessoa. Sacerdote real. Mas o povo judeu falhou no seu propósito. Falhou feio. Por que falhou? Porque achou-se melhor, achou-se digno, mais digno do que todos os outros, desprezou os pagãos. Afinal, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham as maravilhas que Deus havia feito na sua história, e portanto acharam-se que eram o único povo digno da bênção de Deus. Acharam-se mais espirituais. Esse orgulho espiritual, que muitas vezes nos faz sentir assim. E eu fico muito triste com a igreja hoje em dia, a igreja em geral, porque há uma competição para ver quem é o melhor, quem é o mais espiritual. Olha, as coisas que lá naquela igreja fazem são muito mais espirituais do que aqui, por isso eu vou para lá. A espiritualidade não se mede pelas coisas que se fazem, pela religiosidade, pela emoção. A espiritualidade se mede pela vida íntegra, e quando nós não estamos dentro do templo, mas estamos lá fora.
Não adianta você, no culto, fecha o olho, levanta as mãos, chacoalha, se chacoalha, faz sei lá o que mais, chora, estribucha no chão, e depois segunda-feira lá no trabalho, é desonesto, é chato, é lazy, é preguiçoso. Acharam-se os donos da bênção, esqueceram-se da graça e do propósito para o qual Deus os havia chamado. Precisamos entender, meus irmãos, quem nós somos como sacerdotes espirituais. Nos tornamos o povo de Deus pela sua graça. Estamos aqui vivos pela sua misericórdia. Não é por nada que façamos ou deixamos de fazer. O que nós fazemos, sim, mostra que Deus está na nossa vida ou não. Devemos nos manter humildes, gratos, porque estamos constantemente debaixo da misericórdia de Deus. Se Deus abençoou o povo judeu para que fosse bênção às nações, então fez o mesmo conosco, porque hoje a igreja é o povo de Deus. Ele nos fez para sermos testemunho da sua graça. E se Deus é um Deus missionário, nós somos um povo missionário, ou devemos ser. Para isso fomos feitos sacerdotes, para que com a nossa vida rendida a Jesus, nosso testemunho, nossas palavras, nossas atitudes, nossas reações, nossas ações, nosso louvor, nossa prosperidade, nossa atitude diante das dificuldades da vida, o nosso serviço e principalmente o nosso amor, possa proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja só é completa. Aliás, nós vamos começar proximamente um novo tema de pregações que vai ser sobre a igreja. Sobre o que é a igreja, como a igreja funciona. E vamos ter inclusive um curso da MM em junho, né? Em julho, com o Nelson Bomilcar, falando sobre o que é a igreja. A igreja só é completa quando ela se torna missionária. Eu vou repetir. Uma igreja só é completa quando ela se torna missionária, porque afinal essa é a tarefa da igreja. Uma igreja sem fronteiras, uma igreja que é impelida pelo Espírito Santo para sair, para ir, que entende o seu comissionamento: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A igreja só é completa assim. Hoje a igreja quer trazer, ela não quer sair. Hoje a igreja valoriza o salão. Esses dias eu vi uma propaganda na internet de uma igreja. E era uma moça que falava: venham ver como é a minha igreja. E ela entrava assim, primeiro tinha um baita de um prédio, daí ela entrava, tinha um baita salão, e ela dizia: aqui é a recepção. Olha que bonito, aqui é a lanchonete.
As pessoas comem aqui, ficam, tem comunhão. Aí entra num corredor, aqui são as salas, a sala do pastor, aqui é a sala das crianças, aqui é o Ministério Kids. E depois chegou no salão imenso, bonito, preto, telão. Lindo. Não sou contra, não. Mas isso não é a igreja. A igreja tem que estar lá fora. A igreja não tem que fazer propaganda para chamar crentes de outras igrejas e crescer, e ficar bonita e grande. A igreja tem que sair para fora, atrás dos perdidos, e chamá-los, e mostrar com a sua vida que Deus é a nossa melhor opção nesse mundo. Por isso é que Davi ora no Salmo e diz: faça resplandecer, Deus, o seu rosto sobre nós. Brilhe, Senhor, sobre a nossa vida, que as pessoas, quando olharem para cada um de nós, que fazemos parte da igreja, vejam no nosso rosto que o Senhor brilha, que o Senhor resplandece, que nós refletimos essa luz. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O segredo é nos mantermos na luz, é andarmos na luz, é não sairmos da luz, a não voltarmos para as trevas. Se andamos na luz, ele diz, mantemos comunhão uns com os outros. E essa é uma das virtudes da igreja, que é evangelística. Jesus falou que sejam um para que o mundo creia. Essa igreja dividida, competitiva umas com as outras, isso não chama os perdidos, isso os afasta. Eles veem isso. Pessoas, pastores brigando na internet, discutindo. Oh Deus, tem misericórdia de nós, da tua igreja. Queremos ser um, queremos estar andando na luz para que tenhamos comunhão uns com os outros. E aí as pessoas vejam através do nosso amor que o Senhor é Deus. Não é a qualidade da banda, não é a beleza do templo, é a nossa vida. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz não é para ficar dentro da igreja. Aliás, as igrejas cada vez têm menos luz, cada vez mais escuras lá dentro. Não é para esconder a luz dentro da igreja, a luz é para estar lá fora, é para estar lá no alto, para que as pessoas vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Fomos escolhidos sim, justificados diante de Deus através da fé na obra de Jesus na cruz, que pagou pelos nossos pecados. E se somos abençoados, é para que sejamos bênção a todas as nações. Nunca nos esqueçamos que não somos melhores do que ninguém. Isso afasta as pessoas.
Continuamos pecadores, embora considerados justos pelo sangue de Cristo. Nunca nos esqueçamos que somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus. E que a nossa vida, se permanecemos nele, na luz, em comunhão e adoração verdadeira, seremos refletores da luz que emana de Deus, para abençoarmos todas as nações. Ah, Ed, mas eu não sou evangelista. Eu não tenho esse dom. Eu sou tímido. Resposta da palavra. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos impulsiona. E se for preciso, Ele manda uma perseguição, como fez com a igreja de Jerusalém. A igreja estava tão gostosa, estava crescendo, comunhão, partir do pão, reuniões gostosas, todos se ajudando, que delícia. Ah, é? Cadê os sacerdotes reais? Deus deu um empurrãozinho, perseguição neles. Eles se espalharam por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Assim nós temos procurado agir como igreja, irmãos. Desde o começo, essa igreja sempre teve lá para o começo dos anos 90, meu pai, voltando de uma excursão a Israel com um grupo da igreja, quis dar uma passada em Portugal, porque já via no seu coração, porque já estávamos crescendo por aqui, pelo Brasil, tudo que nós vivíamos, ir para os confins da terra. Foi lá só para ver. Em 93, não deu certo Portugal, me mandaram para a Inglaterra. Fiquei 1 ano e meio na Inglaterra, ajudando uma igreja que há 18 anos não batizava ninguém. Houve bênção, houve batismos, mas a grande bênção é que conheci a escola bíblica da Inglaterra e trouxe para cá. Estabelecemos a escola bíblica. Estou vendo o Éder ali, a Roberta, foram alunos. E o Cláudio, que está na Alemanha hoje, foi a primeira pessoa que se inscreveu na escola bíblica. E ele deu esse testemunho lá no encontro essa vez e disse: olha, eu fui para a escola bíblica, depois eu resolvi mudar para a Alemanha, mas a minha intenção era ganhar dinheiro, era fazer a minha vida lá, morar na Europa. E o pastor Abílio chegou para mim e disse assim: olha, você está indo lá como missionário. E ele assumiu. E há 9 anos, Cláudio está lá. E algumas semanas atrás, inaugurou o primeiro salão deles. Tem um grupo bonito, evangeliza através da sua vida e da sua família. E há 30 anos atrás, sei lá quanto, estamos em Portugal. Vocês ouviram aqui o relato do Marcos. É pouco. Não é fácil.
Não são todos que podem ir, largar tudo e ir, mas são muitos que podem orar e podem contribuir nos esforços missionários da igreja. Muitos, nós temos visto, têm sido os esforços missionários em todo o mundo. Nós visitamos países que nunca imaginava. Fomos para a Nigéria e vimos uma igreja e um encontro de 1 milhão de pessoas. Fomos à Tailândia e vimos uma igreja muito grande se espalhando naquele mundo budista. Ficamos hospedados com um senhor que fazia os McDonald's de todo o país, que instalava, um homem muito rico, que era budista e conheceu a Jesus, se converteu. E vimos lá testemunhos de missionários no Sri Lanka, em países assim que a gente não sabe nem bem onde é, o que é, e que estão evangelizando. Países como a Coreia do Sul, que já é um país quase que só cristão, países da África, países da Ásia. A Europa é que tem sido o grande desafio missionário, difícil, pelo ateísmo, pelo materialismo. Mas Deus está abençoando. Nós estamos fazendo a nossa parte, outros estão fazendo. E no momento em que esse evangelho do reino de Deus chegar a todas as nações, vocês sabem o que vai acontecer. Nós vamos ouvir uma trombeta. Nós vamos ouvir uma trombeta. E Jesus virá em poder e glória. Para quem? Para buscar os seus sacerdotes reais. E eu termino com a passagem de Apocalipse 7, 9, 10, que diz: depois disso olhei, João, na sua visão do Apocalipse, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Estou só imaginando. I can only imagine. Agora está na moda o filme, né? Só posso imaginar. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Repete. Volta lá. Agora nós estamos aqui com um negocinho bacana. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, nem o Juca. Quem eram esses? De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia! Você e eu estaremos lá, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.